Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O tema central desse capítulo é o primeiro apóstolo de Jesus a morrer martirizado. Herodes Agripa I, ele também era um homem mau. O seu avô, Herodes o Grande, nós sabemos que ele fez muitas maldades. Mandou matar filhos, mulheres. Foi um homem que ele não aceitava ser ameaçado do trono por hipótese nenhuma. Quando ele mandou matar todas aquelas crianças, não diziam que ali nasceria o rei dos judeus. Mas esse Herodes Agripa I, era filho de Aristóbulo, que era, por sua vez, filho de Herodes o Grande. Ou seja, Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande. E esse Herodes Agripa I, ele mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E dentre eles estava Pedro e Tiago, Tiago, irmão de João. E ele manda matar Tiago para o conceito dos judeus, para os judeus se regozijavam com isso. Então o fato é que o primeiro apóstolo de Jesus a morrer martirizado foi Tiago, o irmão de João. Mas ele também manda, ele manda prender Pedro, porque ele viu que isso era agradável aos judeus, o que estava fazendo. E era naquela época a festa dos pães asmos que estava acontecendo. E ele lança Pedro no cárcere, manda lançar Pedro no cárcere. E ele manda uma escolta de 4 soldados, cada um para guardarem e apresentar o povo na Páscoa, apresentar Pedro na Páscoa. Mas quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro dormia daquele soldado, daquela guarda, acorrentado, né? E as sentinelas à porta do cárcere. Era muito difícil Pedro sair dali, porque eram sentinelas, 4 soldados e acorrentado. Mas veio um anjo do Senhor à noite, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e Pedro põe a capa e segue. Então ele sai de cadeia fora e, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que estava fazendo, o que fazia por meio de um anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois ele passou a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão, o último portão que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar, porque era impossível, acorrentado, com sentinelas nos portões. E tudo isso, a mão do Senhor, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus na forma de anjo, livrou de forma segura. E Pedro chega até a rua, e Pedro agora ele busca ir à casa de Maria, que era mãe de João Marcos. Marcos é aquele que é o evangelista Marcos, que é autor do livro do Evangelho de Marcos. E a sua mãe, Maria, morava naquela localidade, e onde muitas pessoas se congregavam e oravam.
E Pedro vai até o portão e chama por eles, pelos apóstolos, pelos que estavam reunidos. Mas ele estava batendo na porta e ficaram atônitos, ficaram com medo. É o anjo de Pedro. E porém fazendo um sinal com a mão, contou-lhes o que o Senhor o tirara da prisão. E o fato é que Herodes, quando Herodes procura, e não achando, submetendo os sentinelas a inquérito, Herodes inquiriu os sentinelas, o que aconteceu? Estava tudo normal. E Herodes não entendeu o que tinha acontecido. É como se estivesse em culpa do que aconteceu. E o fato é que Herodes ordenou que eles fossem justiçados, que eles fossem mortos, por conta, imputou a culpa aos sentinelas. Mas o fato é que quem livrou Pedro daquela prisão foi o anjo do Senhor. Mas esse mesmo Herodes, ele se intitulou um Deus, assim como outros vieram a fazer a mesma coisa no futuro, como Nero, como Domiciano, se proclamavam deuses. Então ele também quis ser um Deus. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de um homem. Ele se regozijava com aquilo. Mas no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, ao nosso Deus verdadeiro. E foi comido de verme e expirou. Essa é a história triste desse neto de Herodes, o grande, Herodes Agripa I, esse que mandou matar a espada o apóstolo Tiago, irmão de João. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E esse capítulo termina dizendo que Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João Marcos. E a partir daí, cada vez mais, a igreja de Cristo crescia e mais crescia, porque a palavra de Deus era pregada, eles pregavam Jesus ressurreto. E quanto mais eles pregavam, mais as pessoas se convertiam e mais as pessoas colocavam a sua fé em Jesus Cristo. Coisa boa, meus irmãos, que a palavra de Deus ser pregada ainda hoje. Quantos milhões de pessoas na face da terra? Mais de 5 bilhões de pessoas não conhecem ainda Jesus Cristo verdadeiramente. E precisam conhecer, porque a salvação se dá através pela fé em Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando.